Eu queria que aquela pessoa fosse diferente, mas ela não é. Se você não me conhece, meu nome é Brenda e eu falo sobre relacionamentos aqui no canal. A questão é, a gente tem que parar e tirar de ideia de que a gente consegue mudar alguém. Não acredite nesse termo de que, pô, eu vou mudar aquela pessoa. Se aquela pessoa bater o pé e dizer que não vai mudar, acredite, ela não vai. Não depende de você, depende dela. Claro, um empurrãozinho, um conselho, uma opinião diz muito sobre a mudança do outro. Entretanto, depende exclusivamente do outro. Dentro de um relacionamento, a gente encontra, né, com o passar do tempo, inúmeros defeitos na outra pessoa. A pessoa que era perfeita no início, a gente já não acha tão perfeita quanto antes. A gente já vê os defeitos e a gente bate na mesma tecla e a gente quer que aquilo mude, mas a pessoa não muda. Então, aquele defeito permanece. E a questão é, né? Tu conheceu a pessoa de um jeito, não adianta tu querer tirar aquilo dela. Uma pessoa, um exemplo. Eu já tive um namorado, um relacionamento, em que ele não aceitava o meu trabalho, que era aqui com vocês, que era no meu Instagram, que eram os meus conteúdos e tudo mais. E isso era uma coisa que ele não iria mudar em mim, porque eu não iria mudar, eu não iria abdicar o meu trabalho, a minha vida, pra conseguir estabelecer um bom relacionamento com ele, né? Uma coisa pra agradar ele, porque não era uma coisa que realmente necessitava, né, pro nosso relacionamento dar certo. Agora, um exemplo que já sim precisava de uma mudança. No meu primeiro relacionamento, eu não tinha uma gota de ciúmes. Eu era uma pessoa extremamente assim, quer ir, vai, quer fazer, faz, eu não me importo, e aquilo e aquilo. Era uma coisa que, na visão do outro, fazia falta. Tipo, pô, tu não sente nenhuma gota de ciúme de mim. Isso não é bacana. Porque, claro, a gente sabe que um ciúme controlado é algo legal de ter. É algo bem, assim, gostoso de sentir, que a gente mostra que a gente tem um sentimento pelo outro, a gente tem um afeto, a gente tem um carinho, um medinho de perder. Quando a gente não sente nada, é porque a gente não tem medo de perder. Então, assim, na visão do outro, fala, pô, tu não sente nada, isso não é legal pra mim. E não é que ele me forçou a criar um sentimento por ele, um ciúme por ele. Isso não aconteceu. Porque já não acontecia por vontade própria. Então, tentando, não dava certo. Mas, já por outros lados, às vezes a gente tem uma visão sobre uma determinada coisa que a gente não enxerga até que outra pessoa nos fale. Eu pensava X sobre um assunto até essa pessoa me falar Z sobre esse assunto. E aí eu mudei a minha perspectiva diante daquilo e alterei o meu ponto de vista, o meu argumento e a minha visão daquilo. Então, assim, a gente tem que ver o grau da situação. Uma pessoa que, vamos supor, tu não gosta que, sei lá, o teu namorado, o teu marido vai jogar futebol todos os dias, mas desde que tu conheceu ele, ele joga. É uma coisa meio difícil de tu conseguir tirar. Assim como, sei lá, o cara pode não gostar da mulher que sai toda quinta-feira pra, sei lá, encontrar com as amigas. Se ela fazia isso desde o início, é uma coisa difícil de tu controlar, uma coisa difícil de tu mudar. Então, assim, tem coisas que a gente consegue alterar, mas não a gente, né? A gente consegue meio que jogar pro outro e falar, pô, tenta melhorar nisso. E a pessoa consegue. Mas tem coisas que não está no nosso alcance. Tu não gosta que, sei lá, tua namorada usa um short, ela não vai parar de usar aquele short, porque ela ama o short. Tu não gosta que teu namorado, sei lá, anda sem camisa. É costume dele, ele tá com calor, ele vai andar sem. Então, assim, a gente não controla ninguém. A gente não muda ninguém. A gente chega até a pessoa e fala, pô, eu não gosto disso. Cabe à pessoa mudar ou não aquilo. Mas acredite, é muito difícil uma pessoa abdicar tudo que ela tinha na vida dela para estar com você. Nenhuma pessoa vai ser perfeita ao ponto de você falar, muda isso, vou tirar todos os seus defeitos. O teu jeito de ser, o teu jeito quando tu briga comigo, a tua ignorância, vamos lá. O jeito que tu se veste, o jeito que tu trata seus pais, o jeito que você fala com nossos filhos. Eu vou mudar tudo em você, eu quero você um cara perfeito. Não, isso não vai acontecer. As pessoas não são perfeitas, as pessoas são falhas. Então a gente tem que tirar esse termo aí da roda de, nossa, eu quero mudar aquela pessoa, mas a pessoa não muda. É óbvio que a pessoa não muda, a pessoa é assim, cabe você aceitar ou não. A gente tem que entender que pessoas com defeitos é o que a gente vai ter sempre, pro resto de nossas vidas. Não existe ninguém perfeito. Assim como você tem seus defeitos, eu tenho os meus, as pessoas têm os delas, e por aí vai. Claro
Tem pessoas que têm muito mais defeito que outras? Sim, mas cabe a pessoa que ela tá se relacionando ver isso. Porque às vezes o que é defeito pra você, pra mim não é. Então, sempre terá uma pessoa que pra você vai ter menos, pra você vai ter mais, e por aí vai. Então, cabe ao quê? A pessoa que você se relaciona ali olhar e falar, não, isso eu vou melhorar. Porque realmente, às vezes, a gente não vê como a gente tá agindo diante de cada coisa. Às vezes tu fala num tom que não é bacana. E às vezes a outra pessoa te serve pra enxergar isso. Às vezes a outra pessoa te mostra, tipo, pô, isso não é legal. Muda teu jeito nisso. Altera teu ponto de vista nisso. Mas não tipo assim, nossa, você tem que mudar seu ponto de vista. Você tem que mudar o jeito de você conversar. Você tem. É tipo dando um toque, sabe? Pô, já parou pra ver o jeito que você conversa às vezes? Por que você não é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais maleável? Por que você não escuta? Tenta escutar mais às vezes o que eu te falo. Eu quero o teu bem, eu não tô te falando isso pro teu mal. Porque às vezes a gente não tá acostumado com as pessoas quererem o nosso bem. E por mais que a gente fale tanto aí que ninguém quer o seu bem, tem pessoas que querem sim. Realmente isso é um fato que, parando pra pensar agora, faz muito sentido. A gente usa muito o termo de ninguém quer o teu bem. Ninguém quer o teu bem, ninguém quer te ver feliz, ninguém quer isso. Pô, mas tem pessoas que querem sim. Pode ser poucas, pouquíssimas, mas tem. Tem pessoas que realmente querem ver você aí feliz, que querem te ajudar a melhorar. Sobre esse meu primeiro relacionamento, eu sinto que eu fiz o que eu poderia fazer, porque eu melhorei muito a outra pessoa. Eu tinha lá os meus defeitos, que às vezes era não sentir o ciúme, né? Que pra algumas pessoas seria incrível ter uma namorada que não tem ciúme. Pra pessoa que tava comigo era péssimo. E claro, com o passar do tempo a gente vai mudando. Algumas pessoas te causam ciúmes, outras não, e por aí vai. Mas entretanto, eu sinto que eu ajudei muito essa pessoa em se amadurecer. Foi um relacionamento em que não deu certo, foi um relacionamento em que eu fui traída, foi um relacionamento em que não rolava aquela coisa, né, de tipo, nossa, vai dar certo, aquela coisa. A gente ficou junto 1 ano. Só que assim, não deu. E não deu por inúmeros fatores. Só que aí é o que eu falo, né? A gente tem que agradecer por todas as pessoas que partem da nossa vida. E a gente tem que agradecer o tempo em que elas ficam. Então a gente agradece por quem vai, a gente agradece por quem fica. A gente sempre tem que agradecer. Por isso que eu falo muito sobre gratidão. Às vezes as pessoas falam, nossa, tu responde tudo com gratidão. É porque eu sinto gratidão em tudo. Não em tudo, mas eu falo assim, num contexto amplo. Eu sinto gratidão pelas pessoas em que me seguem, eu sinto gratidão pelas pessoas que me admiram, eu sinto gratidão por um comentário que cada pessoa deixa, porque eu me sinto grata por aquilo acontecer. Então eu tenho gratidão pelaquela pessoa. E assim, nesse relacionamento meu, eu ajudei muito essa pessoa a amadurecer, assim como essa pessoa me fez amadurecer. Eu confesso que em primeiro relacionamento a gente é muito imaturo. A gente não tem maturidade alguma. E assim, a gente não entende. Eu, no caso, não entendia nada de um relacionamento. E nisso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Igual eu falei pra vocês, eu não tinha ciúme, eu deixava a pessoa livre. E eu não sei se foi por deixar livre que houve tudo que ocorreu entre a gente, ou se fosse por prender muito, se aquilo iria acontecer. Mas eu acho que se uma pessoa for te trair, ela vai te trair independente da circunstância. Independente se você é grudento ou se você não é grudento. Independente se você é uma pessoa que pega no pé ou se você é uma pessoa liberal. Independente do tipo de pessoa que você é. Se a pessoa for da índole dela te trair, ela vai fazer isso. Então, assim, depois que a gente terminou, a gente conversou algumas vezes, mas nada pra voltar, porque a gente tinha entendido que o papel que a gente tinha que fazer na vida do outro já tinha zerado. A gente já não tinha, mas é porque ali estar presente. Mas a gente tinha meio que uma amizade, a gente se encontrou algumas vezes, mas nada de voltar a se relacionar, nada do tipo. E essa pessoa sempre me falou, eu te agradeço muito, 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 muito por tudo que você fez por mim, porque tu me ajudou a amadurecer demais. Porque assim, eu não entendo porque as pessoas traem, né? Isso é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Mas eu acho que na época, essa pessoa em si era uma pessoa tão imatura que não sabia nem o que estava fazendo. Depois que houve essa traição, essa pessoa ela sentiu muita falta com o nosso término. Ela sofreu muito. Eu quem terminei por conta disso,
E essa pessoa sentiu muito, sabe? Aquele arrependimento. Só que o que eu falo sempre, né? Se uma pessoa tem medo de te perder, ela não se coloca na posição de lhe perder. Mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que talvez a gente tem que cometer alguns erros pra gente poder enxergar algumas coisas. E tá tudo bem. Mas, assim, no geral, cada pessoa traz com si uma história, uma qualidade, um defeito, uma opinião diferente, uma coisa diferente. Então, saiba respeitar isso no outro. Saiba respeitar. Saiba olhar e falar, pô, tu pensa diferente de mim, mas tá tudo bem. A minha opinião não muda e a sua também não. E ok. A gente não muda ninguém. A gente tem que parar de usar esse termo de eu mudei aquela pessoa, não. Se aquela pessoa está diferente hoje em dia, ela mesma mudou. E ainda assim, é o que eu falo sempre, cada um de nós carrega a sua essência em si. E se uma pessoa cresceu acreditando numa coisa, ela pode sim alterar a visão dela sobre aquilo mais pra frente, mas a essência dela, no final de tudo, sempre irá prevalecer. O que a pessoa é, porque a gente pensa que não, mas tem pessoa ruim. Tem pessoa que cresce ruim, tem pessoa que nasce ruim, cresce ruim e vive ruim, e a vida inteira é assim. Essa pessoa, um dia ela pode até ser boa, mas a essência dela cresceu naquele negativismo. Então acredite, no final de tudo, é aquilo que a pessoa é. Porque a sua essência diz muito sobre você, diz muito sobre quem você é. Porque fingir um personagem, fingir ser algo que você não é, você pode muito bem fazer, mas a tua essência não engana. A tua essência é inapagável.